Chega aqui, vamos concordar com uma coisa. Do mesmo jeito que existe jogo bom, existe jogo ruim. Só que dentre tanto jogo bom e jogo podre que a gente tem que aturar, tem alguns que parece que são tão ruins, mas tão ruins, que eles passam de todos os limites de ser ruim e voltam a ser bom. Você bugou, mineirinho! Seu merda, mineirinho! E como você deve estar morrendo de tédio para procurar esse tipo de jogo, considere-se com sorte, meu amigo, porque eu separei 5 jogos tão ruins que nem se você mergulhasse sua mão no esgoto mais próximo você acharia algo tão podre assim. E o melhor disso tudo, a maioria deles são de graça, cara. Então você e seus amigos podem desfrutar do desgosto desse churume ainda hoje. E vale ressaltar que esse jogo é tudo de terror, então encaixa certinho no meu canal. Então, como sempre, olá telespectador, bem-vindo ao canto escuro da internet. Não se esquece de deixar o gostei e assistir até o final, porque eu te garanto que cada jogo que aparecer aqui vai ser um pior do que o outro. Mas enfim, sem enrolar mais, vamos começar, não é? 1. Ocoleste. Se é pra começar bem, vamos começar com um clássico. Entre aspas, eu acho. Se você é das antigas, você com certeza conhece o Jailson, certo? O nosso famoso pai de família, desfrutador de suco de laranja e possivelmente o melhor meme da era passada, né? Mas o que dá medo nesse jogo não é o Jailson em si. Como assim? Não entendi. Em si o seu maior inimigo, o Paulo Guina, que te persegue mais furiosamente do que o Chris Walker do Outlast. Como você deve ter reparado pelo nome, o jogo faz referência a Outlast, e o que era mais para ser uma homenagem acabou parecendo mais um insulto mesmo, assim, do pior jeito que você pode pensar. A história do jogo é simples, nós controlamos o Jailson e devemos achar as notas de papel espalhadas no mapa, evitando ser enrabado pelo Guina. Pois é, bem estilo aqueles jogos cópia de Slender dos anos 2000, né? Clássico isso. Com essa história maravilhosa, entre aspas, é claro que o resto do jogo é igualmente maravilhoso em todos os aspectos, né? Mas enfim, falando sério agora, a gameplay é simples, a IA do Guina é meio bizarra e ele até consegue te pegar através das paredes de vez em quando. Esse jogo, cara, é uma delícia extrema. Os gráficos são tenebrosos, cara, e não é no sentido bom. E a única mecânica de defesa que você tem é o seu medidor de delícia. Eu não acredito que eu falei isso. Esse medidor é a única coisa que te mostra se o Guina tá perto ou não. Então, toma cuidado. Se você sentir que a delícia tá aumentando, puta que pariu, é bom você meter o pé do local. Caso contrário, o Guina vai deixar o oco em você, digamos assim. 2. Mr. Stain. Ai, entrevistas de emprego. Com certeza, uma das etapas mais difíceis na vida de um jovem. Eu sei que na vida real já parece ruim, mas comparado com esse jogo, parece um passeio no parque. Mr. Stain, no caso, é o nome desse velho, ricaço, dono de lanche. Mas o dono da lanche é o cabeça branca. Que é o cabeça. E você, mero plebeu, pobre com a mão do bolso sem R$1, vai tentar uma vaga de emprego com ele. E até aí, nada demais, né? Normal. Mas e se eu te contasse que a gente começa o dia com uma simples entrevista de emprego e termina com a gente entrando em um culto satânico, sacrificando mulheres virgens e batalhando contra o nosso chefe que se tornou um deus borboleta maligno? Você acreditaria? Rapaz, a frase "esse dia foi louco" é pouco pra descrever esse jogo. Ele não chega a ser necessariamente ruim, é só que parece que fumaram muito antes de criar esse jogo. O gráfico é inspirado nos jogos de PS1, então se você conhece jogos antigos ou gosta dos jogos da Puppet Combo, você certamente vai gostar. Ele é simples, mas muito bom até. E o que chama atenção nele com certeza é o seu jeito surreal de fazer as coisas, lembrando até um daqueles sonhos sem sentido que a gente tem de tempos em tempos. É interessante você sentar com um amigo e reagir às bizarrices que ele tem a oferecer. No fim, ele é um jogo simples, mas que eu acabo recomendando. 3. Tomato Way. Se eu pudesse resumir esse jogo com as reviews da Steam, ele seria mais ou menos assim. Comecei a jogar isso pra ripar no Cyberpunk. Tomato Way é um jogo que prende o jogador de uma maneira no qual ele não consegue parar de jogar, mas sente desgosto, é tipo crack. Se um jogo fosse feito no inferno, ele seria exatamente assim. Melhor jogo da minha
Pois é. E você pode até pensar que eu tô exagerando, mas meu amigo, se você dar uma olhada só no início desse jogo, você vai entender que não é exagero, que ele consegue ser muito mais do que eu tô falando aqui agora. Ei, seu bunda mole, falou comigo? Não, gracinha, falei com a p*** que te pariu. Menor, esse jogo é complicado. De todos dessa lista, ele é o único pago. E eu acho bom, porque assim, pelo menos pessoas vão passar o trauma de jogar essa coisa. Cara, eu até queria falar das qualidades desse jogo, mas quando você olha pros gráficos, pra gameplay, pra todo o resto, você percebe que falar mal é fácil, difícil é falar bem. Enfim, esse jogo, ele é cagado, mano. Feito com a bunda, certamente. E só de você assistir a gameplay de milhões que bota Sekiro no chinelo, você consegue ver isso. Mas ao menos ele tem um fator muito importante. Ele é um daqueles jogos que é tão ruim, mas tão ruim, que ele passa de todas as barreiras de ser ruim e volta a ser bom. Eu não preciso nem falar muito desse jogo. Ele é como se fosse aquele tomate que estragou tanto que ele chegou a virar adubo, então ele até presta pra alguma coisa ainda. Eu não vou falar mais dele porque eu acho que eu não teria mais sanidade suficiente pra continuar pesquisando sobre essa coisa, mas aí ele tá, né, cara? Você controla um tomate que parece mais um daqueles xerifes de faroeste matando demônios em formas de cenoura e é isso, cara. Ele é barato, então você pode jogar com algum amigo e ao menos vocês vão ter algo bom pra zoar por um tempo, então tá aí, ele é de terror, por incrível que pareça. Número 4, Baldi's Basics. Eu não vou negar que eu joguei essa parada por um tempo. E sim, isso era pra ser terror, e dá pra ficar um pouquinho aflito também. Talvez você não tenha medo do jogo por ele ser ridículo, mas se você entregar ele na mão da sua mãe ou do seu pai que viveram a época da educação à base de reguada, eu acho que eles vão ter boas memórias de guerra, se você quer saber. Esse jogo é classificado como terror, bem diferente dos jogos de terror que eu trago aqui pro canal, mas se tá escrito na descrição, a gente só segue o roteiro, né? Esse jogo, por mais que ele seja feio e pareça ser meio zoado, ele é mesmo, pra ser sincero, ele é bem divertido ainda. Ele tem algumas mecânicas legais pra te atrapalhar a fugir da escola e eu recomendo, especialmente se tiver um colega pra te assistir sofrendo tentando fugir desse professor careca aí. E talvez você ache ele fácil demais, por ele ser um jogo de certa forma infantil, mas se você quiser deixar ele mais divertido, entre aspas, erre todas as questões de propósito. Cada questão errada vai fazer o carecão cabeça de mamão ficar mais rápido pra te sentar a reguada, a ponto de ser quase impossível de fugir. Então vai lá, rapaz, tenta. Eu te desafio. Ao menos você vai passar um bom tempo se divertindo. Ou passando mal de raiva, né? Convenhamos. 5. Lúcia Joaquim. Caraca, mano! Esse aqui é bom, e eu desafio qualquer um daqui a zerar ele. Bem, mais um jogo grátis pra sua coleção, e eu te digo, meu amigo, que jogão, cara. Por mais que ele pareça ser bem simples, e realmente ele seja, cara, é um jogo de terror muito da hora até. Ele é como se fosse um Slender ao contrário, eu não sei explicar. Em resumo, você é jogado na casa da nossa querida Lucinha Joaquinha, e a gente tem que encontrar as câmeras em volta da casa. Simples seria se um espírito maligno não tivesse nos perseguindo, né? Clássico de filme de terror. Clichê? Talvez, mas a gameplay é muito da hora ainda assim. Resumindo a gameplay, você tem que achar as câmeras e ela vai ficar te observando nos cantos escuros da casa. E quando você olhar pra ela vai avançar em você igual um carro, cara. E pra você sobreviver, você só tem que desviar o olhar antes que ela alcance você. Parece meio besta? Até que sim, mas quando você começar a jogar você vai ver que é bem da hora até. É como se fosse aquelas brincadeiras de pique-pega da infância, só que com um demônio correndo atrás de você, né? De boa, eu acho que você aguenta, né? E antes que me pergunte, sim, esse jogo é bugado. E você ou vai porcar de rir com o jogo ou você vai passar mal de raiva. Depende do seu humor no dia. Não acho que tenha muito mais o que falar desse jogo. Ele é grátis e bom. E você deveria dar uma chance pra ele. E bem, eu vou colocar todos esses jogos na descrição pra vocês baixarem. Se eu lembrar no caso, né? Isso é importante. Mas enfim, tendo dito isso, eu acho que a gente já acabou por aqui hoje, né? Enfim, mais um vídeo terminado e aqui estamos. Obrigado por vir até aqui, jovem. Não se esqueça de se inscrever e de dar um gostei. Isso ajuda muito o meu trabalho.
Valeu, e não se esqueça que eu te desejo uma ótima noite de sono, pois como sempre, você pode precisar.